Olá pessoal, professor Adriano aqui para mais uma aula de História. O tema de hoje será colonização portuguesa e a economia colonial. A gente vai ver nessa aula todo o processo, desde a chegada de Cabral no território do Brasil até as escolhas que Portugal fez para o processo de colonização brasileiro. Dentro disso tudo, falaremos sobre a interação entre os indígenas e os portugueses, o uso da cana-de-açúcar, por que a cana-de-açúcar, as famigeradas capitanias hereditárias, tudo isso dentro dessa nossa primeira aula. Mas primeiro, temos que retomar assuntos importantes ligados ao nosso último vídeo, ou seja, os antecedentes a respeito da vinda dos portugueses para o território da América. Vimos que existia um comércio no território do Oriente. Esse é o comércio de especiarias, não só temperos, como produtos especificamente produzidos no território desse Oriente. Quando a gente fala Oriente, em geral estamos nos referenciando principalmente à Índia e à China, dois grandes centros comerciais com a qual a Europa fazia transações. Esse comércio dava muito dinheiro e por isso era necessário que tivesse sempre uma circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias foi interrompida e por isso tivemos o processo da expansão marítima, quando os países europeus, mais especificamente primeiro Portugal, começam a fazer um processo em que ignoram o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo estava dominado por genoveses e venezianos e eles começam a achar uma nova rota para esse Oriente. A nova rota seria dar a volta pelo território da África, lá pelo sul, dando a volta, chegando até o continente asiático. Esse caminho do continente africano é o que a gente viu que se chama de périplo africano. Essa navegação pelo litoral do continente africano, chegando até a margem, estabelecendo uma feitoria, um ponto estratégico e indo adiante para um novo ponto, sempre também retornando a Portugal, reabastecendo. Por isso que todo esse processo da expansão acaba demorando algo aí em torno de quase 100 anos. Tudo isso teremos como resultado as viagens para dar a volta no território da África, ênfase na viagem de Vasco da Gama, que consegue chegar a Calicut, na Índia, bem perto do final do século XV. Mas também temos a viagem de Colombo e Pedro Álvares Cabral, dois navegadores que chegam ao território da América. Colombo primeiro em 1492 e depois Pedro Álvares Cabral em 1500, aportando no território do Brasil. Aí começa a colonização portuguesa? Não. Primeiro, a gente vai ter a experiência do período pré-colonial. No período pré-colonial é o período em que a gente tem o contato entre os portugueses e os indígenas com a chegada de Cabral. Esse período se inicia em 1500 e vai até 1530. Por que a gente chama ele de período pré-colonial? Porque é um período da história do Brasil em que se desenvolve uma estrutura específica antes da colonização, antes dos portugueses resolverem chegar aqui no território do Brasil e aí começar a desenvolver tudo que a gente ainda vai ver. É nesse período pré-colonial aqui que a gente tem a experiência de troca de produtos pelo pau-brasil, que a gente tem a experiência de exploração do litoral brasileiro. Tudo bem?
Os portugueses não começaram a colonização em 1500. Eles viram, estudaram, entraram em contato com os indígenas, raptaram os indígenas aprenderem o português, mas eles perceberam que dentro do Brasil, naquele momento, não existia nada que desse muita vantagem, muito dinheiro, principalmente, para Portugal. Em compensação, o Oriente estava lá, lucrativo pra caramba, especiarias vendendo, do jeito que os portugueses tentaram e conseguiram. Por isso que a gente diz que existe um desinteresse inicial dentro desse território de Portugal, dentro desse território do Brasil, por causa dos lucros que eram obtidos com o comércio do Oriente. Entraram em contato com os indígenas, foi um contato amistoso. Há historiadores que vão afirmar que o contato entre indígenas e portugueses foi entendido pelos indígenas como se os portugueses fossem só mais um na diversidade. Para os indígenas, o português era só mais um povo. Chegou, maneiro, os caras são diferentes, vamos fazer umas troquinhas, tchau, volta da próxima vez que quiser alguma coisa. Já para o lado dos portugueses, não. Eles estão vendo um povo na visão eurocêntrica deles, na visão discriminatória deles, um povo inferior, um povo passível de ser escravizado, um povo que não tem noção da civilização. Isso tudo através dos óculos da visão dos portugueses. Aí, por isso é que eu falo para vocês que o contato com os indígenas foi amistoso, entre aspas, né? Entre aspas, porque os portugueses já começaram ali alguma estrutura de dominação. Portugal não tinha interesse em colonizar o território brasileiro e estava ganhando dinheiro com o Oriente. Mas ele precisava fazer com que o território brasileiro fosse, de alguma forma, rentável. É aí que surge o escambo, a troca de pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore nativa do território brasileiro, da Mata Atlântica, repletamente lotada no litoral brasileiro, que dá uma coloração vermelha para madeira e uma seiva avermelhada. Por que o pau-brasil vai ser tão importante assim, pela cor vermelha e tudo mais? Às vezes a gente para e faz umas perguntas que parecem um pouco idiotas, se a gente está pensando com a cabeça de hoje em dia. Mas temos que tomar cuidado com o anacronismo, pensar eventos do passado com a cabeça do presente. Naquela época, eles não tinham elementos químicos, noção laboratorial, de produção industrial ou fabril para retirar pigmento vermelho ou criar pigmento vermelho do nada. Então, eles precisavam retirar os pigmentos, as colorações de elementos da natureza. Vide aí a importância do pau-brasil. Era um elemento da natureza que fornecia para ele pigmento vermelho. E aí se torna um artigo de luxo. Cor era enxergada como um símbolo de riqueza, um símbolo de alta classe. Porque só quem tinha dinheiro conseguia comprar coisa colorida, mais ou menos nesse sentido. Então o pau-brasil vai fornecer madeira para móvel, para embarcação e vai fornecer também esse pigmento vermelho. E quando eu falei para vocês que acontece através do escambo, troca de pau-brasil, eu estou falando que os indígenas faziam essa troca com os portugueses. Os indígenas extraíam o pau-brasil, extraíam, eles não plantavam. O pau-brasil já estava ali e eles só extraíam esse pau-brasil e trocavam com os portugueses. Nessa troca,
os portugueses entregavam produtos que não tinham muita importância para eles, como espelhos, miçangas, até mesmo chaveiros, metal, né? E lâmina, e esse é importante. E os indígenas estão dando pau-brasil. Vamos pensar sobre as duas óticas nesse processo. Primeiro, pelo lado do português, que está dando um troço irrisório, um troço que não tem nenhuma importância para ele, e está recebendo um objeto que vai se tornar lucrativo de alguma forma. Então, o português, na cabeça dele, está, ó, show de bola. Negócio maravilhoso que eu estou fazendo. Por isso que os portugueses fornecem lâminas para os indígenas, porque assim eles conseguem cortar melhor esse pau-brasil. Agora a gente pensa pelo lado dos indígenas. Ele olha para um lado, tem mato pra caramba, pau-brasil a rodo. Ele olha para o outro lado, pau-brasil a rodo. Sabe o que ele não tem? Espelho, lâmina. Então o indígena está cortando uma árvore que ele tem em abundância no território e está recebendo um objeto que ele não produz, que ele não tem. De uma certa forma, é lucrativo. Não lucrativo porque dá uma ideia de comércio. E para os indígenas isso não era comércio financeiro. Mas é interessante para as duas partes, enquanto se manteve dessa forma. Logicamente que a relação vai mudar no período colonial, como a gente já viu. Conceitos são importantes aqui. A gente tem que dominar dois deles. Volta para temos o escambo, que é essa troca, mas também temos o estanco. Vocês vão ver aqui, ó, o conceito de estanco. Estanco é o monopólio real de extração. Por que eu estou falando desses dois conceitos? Não podemos confundir as coisas. Escambo é meramente a troca. O estanco é a coroa portuguesa falando: você é a pessoa, a única pessoa que vai poder chegar lá e extrair esse pau-brasil. Quando você extrai esse pau-brasil, aí você está fazendo, vai pegar ele e vai poder fazer a troca. Mas é só o Adriano que pode vir para o Brasil para fazer esse processo, essa troca toda. Isso é um monopólio, ou seja, só uma pessoa pode, era determinado pela coroa portuguesa. Tudo bem? Mas por que esse período pré-colonial todo vai dar lugar para a colonização? Quais são as nossas razões para a colonização? Antes de mais nada, nós temos a necessidade de defender o território do Brasil. Os portugueses começaram a notar que os indígenas estavam tendo contato com outras nações europeias. Os ingleses começaram a desenvolver a pirataria no território da América. Os franceses começaram a vir para o território da América. E dentro disso tudo, os portugueses começaram a pensar: eu não sou o único, eu não sou exclusivo, eu não consigo fazer com que os indígenas só obedeçam a mim. Então eu preciso defender esse território. O outro ponto se torna a diversificação de lucros. Isso aqui. Eles já tinham lucro no Oriente. Eles passariam a ganhar lucro de outra forma. Principalmente porque esse Oriente começou a decair no seu lucro. A Inglaterra começa a ir para o Oriente para fazer comércio. Então Portugal vê que não está vindo mais tanto dinheiro como antes, precisa pensar numa outra forma de renda. Portugal sempre buscou os tais metais preciosos. Gente, é literalmente o que eles queriam: achar dinheiro no chão. Achar metal precioso era para eles achar dinheiro no chão. O metal era a forma de dinheiro que eles tinham. Então, é como se eles estivessem andando, tropeçaram numa mina de R$1 milhão, por exemplo, só extrapolando, né? Eles vieram para cá procurando também esse metal, eles não encontraram de cara, mas os espanhóis encontraram no território da América. E na década de 20, ou seja, 1520,
E isso acende um alerta para os portugueses. Se eles encontraram, a gente também pode encontrar dentro do território do Brasil. Temos também, como motivação, a expansão da fé cristã. Os católicos viam-se como fiéis com o objetivo de ampliar o catolicismo, o cristianismo, principalmente no contexto de luta contra os muçulmanos. Como eu falei, vindo do Oriente, nós temos uma queda dos lucros. Ou seja, temos que ter aí alguma forma de ganhar dinheiro sem ser somente comércio de especiarias da Ásia, de qualquer território que eles fizessem comércio. Vide aí a realidade que eles encontram dentro do Brasil, que eles estimulam para dentro do Brasil. Eles já navegavam o litoral brasileiro, são as chamadas navegações, expedições guarda-costas. Eles navegavam para tentar expulsar franceses, para tentar lutar contra inimigos. Eles exploraram esse território do litoral, dando nome aos relevos, mas agora eles viram que eles precisariam ir adentro. Eles precisariam colonizar o território do Brasil. E é essa colonização que a gente vai ver no nosso próximo vídeo.